Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, canal da família Tricolor. Pedindo sempre aquele like e a sua inscrição aqui no canal. Rapaziada, vamos falar aí do Fluminense. O Fluminense está fora da Copa Sul-Americana, mas tem Copa do Brasil. Os melhores times do futebol brasileiro nas oitavas de finais. Não teve zebra. Quem chegou nas oitavas chegou time grande. Então pode ser que o Fluminense pegue aí uma casca grossa no meio do caminho. O Fluminense já pagou um certo mico aí na Sul-Americana e na Libertadores, 2 eliminações internacionais, então sobrou uma Copa aí pra gente conquistar o bicampeonato daí da Copa do Brasil. E tem um Brasileirão que a gente tá em 7º lugar e no próximo jogo a gente vai ter o Flamengo para encarar de frente. O Flamengo perto da zona de rebaixamento, a gente dá uma sapecada neles, eles entram lá, e o Fluminense sobe na tabela, chega no G4. Aí tu já imaginou. Mas para isso, o Fluminense vai ter que mexer umas peçazinhas aí importantes para fazer esse meio de campo do Fluminense correr mais. Nesse último jogo, contra o Oriente Petroleiro, a gente viu um Fluminense mais ágil, com mais mobilidade, com mais movimentação. Mas também nesse time tinha o Martinelli, tinha o Nonato, que começou o primeiro tempo até a hora de ser expulso, dá uma movimentação interessante. Tinha o John Arias no meio de campo. Então esse meio de campo do Fluminense, mais agressivo, com mais mobilidade, com a bola chegando com constância dentro da área do adversário, tinha um meio de campo mais leve, menos preso à marcação e com cadenciada de jogo, né? Com um jogo mais cadenciado, que é o Ganso, que é o Natan, que é o André, que é o Wellington. Esses jogadores, principalmente o André fora de posição, que eu não gosto, o Wellington mais paradão, toques laterais e para trás, tem menos mobilidade, ainda tem 2 meias armadores que gostam de jogar um futebol um pouquinho mais lento, de uns tempinhos atrás aí. Mas há uma necessidade nessa equipe do Fluminense que vai encarar o Flamengo e a partir daqui em diante, já que a gente vai ter um refresco que já não vai estar na Copa Sul-Americana, então somente 2 competições, a gente precisa de um time de mais mobilidade e de maior velocidade. E é nesse time que entra o John Arias, que entrou bem, jogando bem ali no meio de campo, fazendo as funções ali no meio de campo, dando uma mobilidade interessante. Não tem como a gente abrir mão do Ganso. O Ganso é um jogador de categoria, um jogador que cadencia o jogo, mas é um jogador de bom passe, um jogador que deixa o colega na cara do gol, que cria oportunidades. Então o Ganso é uma peça que eu não acho interessante mexer. Mas no Natan, sim. Não dá para jogar com André, com Wellington, Natan e Ganso. Temos que abrir mão de um desses meias aí, o meia que mais deixa o time lento aí no meio de campo é o Natan. Aí tem que encaixar e colocar o Arias nesse time. Convocado para a seleção colombiana, fez um bom jogo, saiu do time titular, eu não sei por que ele saiu do time titular, tanto que o futebol colombiano está acompanhando e convocou ele para o amistoso para a Copa do Mundo, contra os Emirados Árabes, se eu não me engano. Então, é um jogador que vai dar uma certa mobilidade, vai dar uma movimentação extra para esse meio de campo do Fluminense. Uma outra peça está voltando, vai ficar no banco de reservas no jogo contra o Flamengo, mas também é uma peça importante, que pode dar, apesar da idade, uma movimentação mais interessante pela sua categoria e sua qualidade no passe, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo está liberado, vem treinando normalmente, vai estar no banco de reserva no jogo contra o Flamengo, mas o Felipe Melo é uma coisa para a gente pensar a partir do Flamengo em diante, já que ele vai começar no banco de reservas. Seria interessante a gente não utilizar, já que o Fernando Diniz gosta de utilizar o Wellington no meio de campo, não utilizar o Felipe Melo na zaga, mas sim utilizar o Felipe Melo no meio de campo. Quem sabe fazendo uma dupla ali com o André. Mas um pouquinho mais fixo? Não, eu gosto do André um pouquinho mais fixo. Deixa o Felipe Melo avançar um pouquinho, fazer a função que o André faz atualmente quando o Wellington está em campo, para dar uma qualidade melhor nesse meio de campo. Minha preferência é a entrada de um Nonato no meio de campo do Fluminense, que dá mais mobilidade. Um André, um Nonato fazendo a função de um camisa 8, um Ganso, um Arias no meio de campo. O Fluminense já deixou bem claro nesses jogos antes do jogo contra o Oriente Petroleiro que necessita de uma movimentação maior no meio de campo. E eu fiquei muito feliz com a entrada do Matheus Martins, a oportunidade que ele ganhou e por ele ter aproveitado a oportunidade nessa última partida. Ah, mas era o Oriente Petroleiro, time reserva, time todo aberto. Mas as oportunidades que foram criadas para ele, ele foi lá e fez os gols. Ele fez um hat-trick, 3 gols.
com a idade que ele tem, foi espetacular. E depois entrou o John Kennedy, graças a Deus, parece que está focado na carreira, parece que o Fernando Diniz vai recuperar mais esse jogador. Criou-se a opção do Caio Paulista na lateral direita, também uma opção interessante ali de velocidade para determinados jogos, já que o Caio Paulista não sabe muito bem recompor e fazer uma marcação mais defensiva, mas em jogos que é necessário uma agressividade maior do Fluminense, que o Fluminense fique mais tempo no campo adversário, o Caio Paulista é uma opção muito interessante ali pelo lado direito. Então é isso, as peças estão aí. Eu acho que esse meio de campo do Fluminense, já para esse jogo contra o Flamengo, o Fluminense pode jogar com um meio de campo mais agressivo, com maior mobilidade. O John Arias é necessário nesse meio de campo. Bota ele ali do lado do Ganso, faz ali o lado direito. O Arias tem essa facilidade. O Arias joga tão bem pelo lado direito como joga pelo lado esquerdo. A gente pode botar muito bem o Arias de meia direita, jogando no lado do Ganso, para fazer esse meio de campo correr. Para não jogar esse meio de campo modorrento, lento, cansado, que jogou contra o União Santa Fé, que a gente acabou empatando esse jogo. Até no jogo contra o Fortaleza, em que a gente saiu vitorioso, o meio de campo do Fluminense foi muito lento, muito amarrado, muito preso. E é necessário de uma peça de mobilidade nesse meio de campo. Aí, meu amigo, se o Michel Araújo chegar no meio do ano, melhor ainda, Michel Araújo é uma peça também de velocidade, de movimentação, de romper linhas, é um baita de um reforço. E quem sabe, caso ele realmente retorne ao Fluminense, improvisar o Michel Araújo na lateral esquerda, como ele fez com o Caio Henrique, que era meia, ele colocou na lateral esquerda e deu certo. O Michel Araújo tem umas características parecidas com o Caio Henrique. Pode ser que também seja improvisado na lateral esquerda, quem sabe. A minha preocupação e o meu desejo é que o Fernando Diniz abandone esse esquema de essas peças num esquema. O esquema é até interessante, de 4 jogadores no meio de campo, mas que ele mude essas peças no meio de campo para fazer um time mais agressivo, principalmente contra o Flamengo, como a gente viu contra o Oriente Petroleiro, com o Nonato, com o Martinelli, com o John Arias. Então, no meu time, o Wellington tem que sair. Manteria o André na proteção da zaga, tirava o Wellington, colocava o John Arias nesse meio de campo, ou tirava o Natan, principalmente o Natan, para colocar o John Arias e o Nonato no lugar do Wellington. Aí eu faria um meio de campo bem interessante, recomendo a vocês colocarem também nos comentários: André, Nonato, Ganso e John Arias. Um meio de campo agressivo, com chegada, próximo da grande área, com jogadores de qualidade e velocidade, e essa bola vai chegar com constância no pé do Cano, e se chegar no pé do Cano ele vai guardar, e chegando no pé do Luiz Henrique, ele vai criar oportunidades e vai guardar também. Então vamos esperar aí, vamos torcer. Mais oportunidade para o Matheus Martins, mais oportunidade para o John Kennedy, o retorno do Arias à equipe titular, que é importante, e o Felipe Melo no meio de campo no futuro, ou até mesmo na zaga. Felipe Melo retornando aí para reforçar o meio de campo ou a defesa do Fluminense. Então é isso aí, vou ficando por aqui, pedindo aquele like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tô indo nessa.